Fala pessoal, estamos aqui com mais uma aula de eletrônica e na aula de hoje nós iremos falar novamente sobre o amplificador operacional, mas dessa vez iremos falar do amplificador operacional com realimentação positiva. Vocês podem ver aqui que nós temos uma malha aqui, ó, que está ligada aqui da saída para a entrada não inversora, né, a entrada positiva do amplificador operacional, o que constitui aí uma realimentação positiva. E essa configuração aqui, gente, ela também é conhecida como esterese. Vou explicar aqui basicamente como funciona de maneira rápida aqui a esterese, gente. Bem, gente, então basicamente nesse gráfico vermelho de cima aqui, eu vou ter a minha tensão de entrada, que é esse VI aqui, e aí nós temos dois limites definidos aqui, que é o limite de tensão superior e o limite de tensão inferior. E aí acontece que toda vez que a minha tensão de entrada atingir um desses limites, vai acontecer algo com a minha saída. E olha só, gente, se nós colocarmos a nossa tensão de entrada aqui, ó, vamos supor que a minha tensão de saída já esteja aqui, ó, como sendo a tensão de alimentação positiva, que é aquela que vem bem aqui no pop, tensão de alimentação positiva. E bem aqui vai ser a tensão de alimentação negativa. Para simplificar, eu vou utilizar o nomezinho aqui de mais VCC e menos VCC. Então aqui eu tenho mais VCC e menos VCC. Gente, quando nós estamos operando com o nosso amplificador operacional com realimentação positiva, assim que nós atingirmos esse limite superior, a minha saída vai sair de mais VCC e vai até menos VCC. E aí, suponhamos que nós estejamos controlando essa saída com potenciômetro. Eu peguei a saída, deixei ela passar aqui um pouquinho, né, intencionalmente. E aí depois fui modificando para ela descer, certo? Até chegar bem aqui, a minha tensão de saída aqui, ó, continua seguindo menos VCC. Assim que nós cruzarmos o limite inferior, tensão inferior, até botar um em N aqui para não confundir com a tensão de entrada, quando nós atingirmos o limite inferior, a nossa tensão de saída muda. Ela vai mudar de menos VCC, tá bem aqui, né? Ela muda de menos VCC para mais VCC novamente, certo? E aí nós pegamos nosso potenciômetro, giramos ele aqui até atingir de novo, e quando nós atingirmos de novo, a minha tensão de saída muda de novo para menos VCC. Então, basicamente, esses limites superior e inferior, eles vão ditar se a minha tensão de saída vai ser mais VCC ou menos VCC. Toda vez que nós atingirmos o limite superior, a minha tensão de saída muda de mais VCC para menos VCC. E toda vez que nós atingirmos o limite inferior, a minha tensão de saída também muda de menos VCC para mais VCC. Então, gente, agora eu vou dar uma aplicação disso daqui que pode ser que vai explicar para que serve essa realimentação positiva. Vamos imaginar que a minha tensão de entrada agora, ela é um sensor, a tensão que vem de um sensor de temperatura. E aí essa minha tensão de saída aqui, ó, vai aparecer aqui. Vamos imaginar que ela comece bem aqui nesse ponto. E diante desse sensor de temperatura, nós temos na nossa saída aqui, nós temos uma determinada resistência ligada aqui. E se nós tivermos VCC ligado nessa resistência, a nossa resistência está ligada. E se nós tivermos menos VCC ligado nessa resistência, ela está desligada, certo? Então pensa só, nós começamos aqui com VCC ligado, tá bom? Então o meu sensor de temperatura vai detectar um aumento na temperatura. A temperatura segue aumentando, o VCC continua aqui ligado, e aí assim que nós atingirmos o limite superior, o que acontece? A tensão de saída muda de VCC para menos VCC. Pá, tem aqui, ó. Aí mudou para menos VCC. Se nós estamos em menos VCC, agora a nossa resistência desligou, né? Então não está mais esquentando. Então ela começa a esfriar e vai esfriando, e aqui continua, né? E aí vai esfriando, esfriando, esfriando até que nós atingimos novamente esse limite inferior. Atingindo esse limite inferior, o que vai acontecer? Atingir o limite inferior vai mudar aqui o estado da saída de menos VCC para mais VCC. E aí com mais VCC, liga novamente minha resistência e ela começa a esquentar. E aí ela vai esquentando, 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 esquentando. E aí até atingir o limite superior novamente, e aí a minha resistência desliga, e assim sucessivamente. Isso é o que nós chamamos de esterese, gente, que é basicamente nós mantermos a nossa tensão de entrada centrada em um determinado valor, que no caso aqui é esse 0 volts, né?
No caso ali é a saída do sensor de temperatura. Então, basicamente, a minha tensão de entrada, ela vai ficar oscilando aqui no meio desses valores, certo? E o que vai fazer essa oscilação ser gerada é justamente o que a gente controla com a nossa saída, que no caso aqui é a nossa resistência. A gente liga, se a temperatura está caindo, né, e atinge o limite inferior, a gente liga e aí esquenta até o limite superior e aí desliga. Desligou, espera esfriar até o limite inferior, liga. Esquentou até o limite superior, desliga. E a gente fica nisso aí, sempre mantendo a tensão de saída do nosso sensor em torno desses nossos 0 volts aqui. Como que nós fazemos isso daí com o circuito eletrônico? Nós podemos utilizar essa configuração aqui, que é uma configuração de realimentação positiva com amplificador operacional. Então vocês olham que aqui eu tenho a minha tensão de entrada, aqui nós temos uma realimentação, né? Então aqui vai passar uma corrente, aqui passa essa mesma corrente I, pois para cá, para dentro do meu on-pop não entra corrente nenhuma, né? Então, consequentemente, essa corrente aqui, ó, é igual a essa. Então, quem que é essa corrente aqui, gente? Olha, é V0 menos V+, aqui, ó, dividido pela minha resistência, que é RF, aqui. E quem que é essa outra corrente aqui, ó, que é a mesma, né, na verdade? Ora, é V+, menos 0 volts, que dá V+, e aí dividido pela resistência, tá aqui o R. E como eu disse, essas duas são iguais, então tá aqui a nossa igualdade. Feito isso daí, nós basicamente vamos encontrar aqui qual que é o valor de V+, tá? E aí, encontrando o valor de V+, nós chegamos nesse valor aqui, certo, gente? Esse valor de V+, aqui é basicamente os valores que determinam qual é esse limite superior, qual o valor de tensão é esse limite superior e qual é o valor de tensão que é o limite inferior. Então, basicamente, para saber esses valores aí, basta nós substituirmos a tensão de saída com os dois valores possíveis, olha. Se a minha tensão de saída é mais VCC, então o meu ponto onde vai acontecer essa transição, né, o meu limite superior, a minha tensão, limite superior aqui, ó, é dado por isso aqui. Então toda vez que nós atingirmos esse limite superior, a minha tensão vai sair de mais VCC e vai mudar para menos VCC. Já para nós encontrarmos o valor do limite inferior, basta nós igualarmos a nossa tensão de saída a menos VCC. Dessa forma, nós temos que a nossa tensão aí, nossa tensão de limite inferior, né? Ela vai ser dada por essa forma aqui, ó, que é exatamente o ponto aonde, quando nós cruzarmos ele, né, a minha tensão de saída vai mudar de menos VCC para mais VCC. E aí é assim que a gente tem a esterese, tá bom, gente? É uma forma aí de nós realizarmos, chamamos de controle liga e desliga, controle on-off ou controle por esterese. São as várias formas que nós temos aí de chamar essa forma de controle. E vale lembrar, gente, que essa forma de controle, ela mantém a gente sempre aqui, nesse caso desse circuito aqui, mantém o nosso sinal de saída sempre aqui em torno desse zero, aonde esses limites superior e inferior eles podem ser afastados, né? A gente pode ter limite maior, né? Até aqui, por exemplo, se quiséssemos, apenas mudando esse fator aqui, ó, de R sobre R mais RF, tá bom? Mexendo nesse fator aí, a gente consegue aproximar esses limites do zero ou afastar eles, deixando mais largo. Um outro circuito que eu tenho para mostrar para vocês, que basicamente é a mesma coisa, é esse aqui, que é o nosso circuito com amplificador operacional com realimentação positiva, mas nesse caso aqui muda que nós temos essa referência aqui sendo utilizada. Dessa forma, nós conseguimos mudar o valor médio da nossa tensão de comparação. Então, vamos supor aqui que no caso anterior, né, nós tínhamos os limites de comparação aqui e aqui. Bem, tendo esse valor aqui, ó, que muda os meus limites aí de comparação, certo? A gente passa a ter esse fator aqui. A gente consegue mudar esse limite de comparação, né? A gente consegue mudar o valor médio e, por exemplo, descolar esses dois limites aqui, ó, para cima. Vamos supor que eu queira colocar aqui e aqui. Então esse aqui, ó, foi movido para cá e esse aqui, esse limite superior, foi movido também mais para cima. Tá? Então a gente tem um deslocamento de nível aí, ao mesmo tempo nos dois níveis, tá? A gente consegue fazer isso através desse circuitinho aqui. E vocês vão ver
um pouco mais sobre esse amplificador com realimentação positiva na nossa simulação. Um outro caso interessante aqui de se mostrar também apenas a título de curiosidade é que nós podemos montar, por exemplo, um oscilador com amplificador operacional a partir da realimentação positiva, né? Para simplificar, eu vou colocar apenas um resistor aqui, tá? Esqueçam esse resto aqui desses diodos, pois eles servem para outra coisa. Colocamos apenas um resistor ali. E aí basicamente é o seguinte, gente. Aqui é a minha tensão de entrada, né? Aqui é a minha tensão de saída. Então, aqui vocês veem que eu tenho um capacitor. Esse capacitor basicamente vai carregar e descarregar. Então, olha só o que acontece. O meu capacitor está lá carregando e a minha entrada, a minha saída, aliás, está lá em mais VCC. Assim que ela atinge o limite superior, o que vai acontecer com a minha saída? Minha saída vai para menos VCC. Consequentemente, o meu capacitor vai descarregar. E aí o capacitor descarrega e aí até atingir aqui o limite inferior. Atingir o limite inferior, a minha tensão de saída muda para mais VCC. E aí novamente o meu capacitor vai carregar. Carregou e atingiu o limite superior, a minha tensão de saída desce para menos VCC. E a gente se mantém nesse ciclo infinito aqui, gerando uma onda que parece um pouco triangular, que é essa vermelha, e gerando também essa onda quadrada aqui de azul, tá? Esse daí é um oscilador baseado em esterese, utilizando aí o relaxamento, né? Que a gente chama de relaxamento, que é basicamente o carregamento e descarregamento de um capacitor. Bem, gente, por hoje a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham compreendido aí um pouquinho sobre o que dá para fazer com esse amplificador operacional utilizando realimentação positiva. Com isso a gente fica por aqui e até a próxima aula.